bem, a minha área, como o João disse, não é em concreto os direitos humanos, mas eu volto assim, volto a não, regresso à temática da cláusula social inserida nos contratos internacionais de comércio. A última vez que o fiz já data mais ou menos 4, 5 anos. Na altura tive a oportunidade também num fórum dedicado exclusivamente à matéria dos direitos humanos em Espanha, em Santiago de Compostela, apresentar sobre esta temática e volto à temática, porque apesar de ser uma temática que vem sendo debatida ao longo das décadas, na realidade não existe um consenso sobre a inclusão da denominada cláusula social. Ela surgiu inicialmente por questões relativas e designadas de dumping social, mas ao longo das décadas tem sido controversa e, portanto, quer os países do Norte, ou digamos assim, os países desenvolvidos, que foram os primeiros a propor, ou que têm vindo a insistir na inclusão desta cláusula, quer seja por via dos Estados Unidos, que apresentou essa proposta, quer, inclusivamente, tendo o apoio do Parlamento Europeu nessa matéria, não tem havido propriamente um acordo sobre a sua inclusão. Debatem-se aqui duas posições. Nós temos os países do Sul ou os países em desenvolvimento que veem a sua estratégia de desenvolvimento muito baseada nos custos laborais relativamente baixos e, portanto, não manifestam propriamente muito interesse em rever ou incluir uma cláusula deste tipo, acusando, e será mesmo essa a palavra, acusando os países desenvolvidos, os países do Norte, de, na prática, mais não ser do que uma medida protecionista relativamente ao seu setor empresarial, designadamente. Isto porquê? Porque impondo esses limites, isso impediria a alguns países em desenvolvimento aceder aos mercados dos países mais desenvolvidos. Não se dando o inverso, em que os países mais desenvolvidos manteriam, digamos assim, esse acesso aos países em desenvolvimento e, portanto, não teriam propriamente um grande problema com isso. Portanto, a cláusula social basicamente tenta impor padrões mínimos no âmbito da liberalização do comércio e, portanto, é nessa matéria que esta discussão se vem colocando. Nós facilmente encontramos na doutrina duas posições completamente distintas, no sentido dos defensores que entendem como justificável a introdução de uma cláusula deste tipo, porém, como eu já fiz aqui referência, também encontramos um conjunto de países que se opõem determinantemente à sua inclusão. À cabeça, desde logo países como a China, como a Índia, vêm levantando e o próprio Japão vem criando obstáculos à sua introdução. Eu depois, no texto que irei submeter por completo, e portanto aqui não tenho propriamente muito tempo para abordar as várias justificações ou os vários argumentos que vêm sendo colocados e, portanto, vou basicamente enunciá-los, desde logo o argumento histórico, é desde logo invocado para a defesa da introdução desta cláusula, no sentido da necessidade de garantir aqui a defesa dos direitos humanos, um conjunto, a exploração do trabalho, a questão do salário, a questão das condições de trabalho, todo um conjunto de situações que nos preocupam a todos e, portanto, ela foi sendo defendida e também em vista, designadamente do ponto de vista dos países do Norte, no sentido que haveria aqui um fenómeno de concorrência desleal relativamente às condições de produção de produtos
de um lado e de outro, e que, portanto, isso criaria aqui uma concorrência desleal. Da parte dos países do Sul, é invocada com alguma razão, que era a parte do proteccionismo que está aqui subjacente, mas também uma circunstância em que diz, com alguma razão, se existe, na realidade, depois um problema de emprego ou de desemprego dos países do Norte, se calhar o problema não é propriamente do facto desta concorrência apelidada de desleal, mas terá fonte noutras questões preocupantes também, mas não propriamente esta, que é, por exemplo, a questão da revolução tecnológica que hoje vivemos atualmente e que, portanto, essa substituição do trabalhador humano por autómatos que conseguem, por via da inteligência artificial, executar um conjunto grande de tarefas, é que estará na origem desses problemas nos países do Norte. E, portanto, este relativamente ao argumento histórico e, portanto, continuamos a não estar de acordo quanto a ele. Depois, um outro conjunto de argumentos que vem sendo invocado são, em resumo, argumentos de senso comum, argumentos económicos, argumentos pragmáticos e depois os argumentos referentes aos direitos humanos, que vêm, no seu conjunto, sendo invocados para tentar justificar a inclusão da cláusula social. Relativamente ao argumento do senso comum, a ideia base que está em causa é designadamente que a existência de uma interconexão entre as questões comerciais e trabalhistas e, portanto, que tal justificaria a existência de uma cláusula desse tipo. E, portanto, este argumento é muito utilizado no sentido do diálogo político e, portanto, no âmbito da OIT, que funciona essencialmente por via de uma soft law, parece duvidoso que este argumento possa prosseguir relativamente à introdução de uma cláusula desse tipo. Depois, relativamente aos argumentos económicos, aquilo que tem sido invocado e referido, basicamente 3 ou 4 questões, desde logo a tentativa de, por via da inclusão, evitar aquilo que eu chamo uma corrida de fundo aos custos laborais baixos, depois a questão já referenciada de evitar a concorrência injusta, depois também permitir a dispersão salarial e a distribuição de rendimentos e ainda fazer face ao problema do deslocamento do trabalho para outros países. Estes relativamente aos, digamos assim, aos argumentos do ponto de vista económico, são esses que essencialmente vêm sendo invocados. Do lado contrário, relativamente a toda esta argumentação, a contra-argumentação cinge-se muito de que, na realidade, aquilo que se pretende aqui é uma medida proteccionista relativamente aos mercados dos países desenvolvidos e que, portanto, estes argumentos não procederiam e que existirá, na realidade, outros argumentos que fazem com que, em que se recorra ou não aos custos laborais baixos. Por exemplo, em relação a esta matéria, há alguns estudos que invocam que o facto dos custos serem mais baixos não produz necessariamente uma causa e efeito na melhoria das condições de exportação e, portanto, há bastante divergência nesta matéria. E, portanto, e também, relativamente designadamente à questão concorrencial, é dito também e é referido também, se retirarmos este patamar em que os países menos desenvolvidos podem concorrer com os países do Norte, na base deixarão de ter qualquer vantagem competitiva em relação a este e, portanto,
mais valerá saírem do mercado e nem sequer entrarem, porque não terão qualquer hipótese de concorrer. Depois temos ainda os argumentos pragmáticos, resultantes de que as violações das cláusulas sociais nos acordos comerciais deveriam estar sujeitas a sanções. Isto no âmbito da OIT é bastante problemático. Como eu disse, a OIT funciona basicamente como uma soft law, diferentemente do que sucede no âmbito da OMC, em que aí sim há na realidade a utilização do Instituto das Sanções e, portanto, na OIT tentar enquadrar e implementar a existência de sanções não faz parte propriamente da sua gênese e, portanto, é um problema adicional e, portanto, um argumento que a cláusula social, nesse âmbito também, dificilmente obterá o acordo devido. Depois temos ainda, e por fim, o argumento dos direitos morais e dos direitos humanos, e provavelmente tem sido neste último argumento que se tem invocado e que se tem tentado avançar no sentido da introdução de uma cláusula social. Parece-me óbvio que os problemas que estão subjacentes à sua introdução são reais e efetivos e que nos devem preocupar a todos. O problema é quando essa medida assume alguma ou uma excessiva rigidez de diferentes situações, porque se nós estamos num patamar em que estamos a observar as condições de trabalho de uma China ou de uma Índia, se vamos comparar, por exemplo, e vendo o seu nível económico, e vamos, por exemplo, a um país como Bangladesh ou outro que tal, se nós vamos fixar aqui uma regra rígida, para ambos é impossível que se chegue a acordo de implementar qualquer medida neste âmbito. E mais parece, e admito que discordem de mim, e provavelmente vão discordar, e muitos vão discordar naquilo que eu vou dizer, mas mais parece que esta ideia de introduzir uma cláusula social, não diria se calhar nos tempos mais recentes, mas no período histórico em que ela surgiu e a ideia de base, ela não teve propriamente a ver com direitos morais e humanos, teve acima de tudo a ver com questões económicas e financeiras dos países do Norte. E é por isso que, com alguma razão, os países do Sul, ou alguns deles, porque outros também... há aqui alguma hipocrisia dos países do Norte. Apesar de hoje em dia também se possa dizer que há uma hipocrisia de alguns países que ainda são considerados do Sul e que verdadeiramente já não são. E estou-me a referir, no caso particular, da China. Dizer também, já agora, e a título, não sei se depois se estiver no tempo, depois avisa. Depois é necessário equivalizar, porque há algumas experiências interessantes e que podem dar asa a alguma abertura de uma inclusão, de uma cláusula, se calhar não como tem sido proposta, mas com algumas variantes. Que é, por exemplo, o caso da Índia. Houve, não aos padrões europeus e norte-americanos, uma melhoria das condições de trabalho e salariais, designadamente o aumento salarial. E apesar desse aumento salarial, que não é muito significativo, também temos de ter isso em mente, a capacidade exportadora desses países não foi atingida. Muito pelo contrário, manteve-se inalterado, ou inclusivamente teve um crescimento. E, portanto, é preciso também ver, analisar que em algumas situações se poderá inclusivamente encontrar uma solução intermédia. Portanto, face a esta situação, é necessário terem atenção que a inclusão de uma cláusula social sem as necessárias compensações, aos chamados check and balance, poderá conduzir a efeitos perversos, que devem ser de todo evitados. Acresce ainda que a fiscalização e os avanços das normas laborais devem ser uma responsabilidade exclusiva da OIT e não propriamente da OMC, que deve estar livre dessas responsabilidades. Há quem entenda, pelo contrário, que não deve ser assim, designadamente pela linha teórica que entende que os países devem estar sujeitos a sanções,
percebendo-se, conforme aquilo que eu disse, que a OIT não tem essa capacidade de aplicação de sanções, há aqui uma tentativa de passar esta matéria para o âmbito da OMC, parece-me um erro, como depois eu desenvolvo um bocadinho mais aprofundadamente no meu artigo. Já estou mesmo a terminar. E, portanto, mesmo só a título de conclusão, só dizer que uma limitação, que a introdução da cláusula social poderia consubstanciar uma limitação dos países em desenvolvimento de acederem aos mercados em desenvolvimento, quando estes sempre teriam acesso aos mercados dos países em desenvolvimento. Questiono eu se isto não é hipocrisia, o que será? Caberá questionar como pode a concorrência baseada no salário base ser considerada injusta, se é esta a única vantagem dos países que os países em desenvolvimento têm. E, portanto, deixo estas considerações. Espero não ter sido muito provocatório e não ter-me alongado muito, mas foi aquilo que me pareceu e fico aberto a sugestões que vão contra aquilo que eu disse ou que, eventualmente, estejam mais ou menos de acordo.